Deputados recebem familiares das vítimas da chacina de Vigário Geral para discutir pensões vitalícias. Plenário aprova prorrogação de cotas para negros e indígenas em concursos públicos. E comissão aprova indicação de 4 nomes para compor o mecanismo estadual de prevenção e combate à tortura. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. O presidente da Alerj, André Siciliano, recebeu familiares das vítimas da chacina de Vigário Geral para tratar do projeto de lei do governo que restabelece a concessão de pensões mensais vitalícias aos sobreviventes ou familiares de vítimas. Na reunião, também estiveram presentes o deputado Bruno Dauari, o senador Carlos Portinho e o desembargador José Munhoz Pinheiro, que acompanha o caso e auxilia as vítimas desde quando era promotor do Ministério Público. O texto também vai beneficiar familiares dos jovens mortos na chacina da Candelária e de Geisa Gonçalves, que estava grávida e foi morta no episódio envolvendo o ônibus 174 no Jardim Botânico. Candelária houve várias condenações, Vigário Geral também houve condenações, não tanto quanto queríamos, mas conseguimos impedir uma impunidade. Porém, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos reconheceu que nos 2 casos não houve impunidade, houve uma resposta da Justiça, do Tribunal do Júri, do Ministério Público, mas era necessário uma reparação, no mínimo moral. Por um bom período, muitas das vítimas ou familiares ficaram sem receber, então havia um passivo retroativo e isso novamente criou uma dificuldade. Vera Santos perdeu 8 familiares na chacina. Ela fala sobre a dor da perda e as dificuldades que ainda enfrenta por conta da situação. Perda da família, sabe? Porque fica um vazio muito grande, sabe? Então, a pessoa tem que dar muito valor para a família, sabe? E porque eu perdi minha família inteira. Vai vir de grande ajuda, sabe? Esse retroativo, né? Eles votando e acredito em Deus que vai dar tudo certo. Presidente da Associação de Familiares da Chacina de Vigário Geral, Iracilda Toledo, comemorou a reunião para solucionar o problema, ressaltando que o caso não pode ser esquecido. A gente não vai deixar cair no esquecimento, mas foi fechado com chave de ouro pelo presidente da casa, André Siciliano. Eu só tenho que agradecer. Foi assim foi como se a gente tivesse um gol de placa hoje. Foi um gol de placa. O deputado Bruno Dauari citou a reparação histórica que o Estado tem com as vítimas e o trabalho em conjunto do Poder Executivo e Legislativo. Hoje a gente corrige, né, um equívoco histórico que foi justamente essa suspensão e através do projeto de lei que articulamos junto ao Poder Executivo, a gente consegue trazê-lo para a Alerj. O presidente da Alerj, André Siciliano, pautou o projeto de maneira muito célere, né, e a gente consegue hoje, vai conseguir, se Deus quiser, pagar de forma retroativa essas pensões que foram suspensas ao longo desses anos todos. A Comissão de Normas Internas e Proposições Externas da Alerj aprovou os 4 indicados para compor o mecanismo estadual de prevenção e combate à tortura. Lucas Gabriel de Matos Santos, Caroline Cunha Faria, Eliene Maria Vieira e Natália Damásio Ferreira foram sabatinados pelos parlamentares e vão integrar o mecanismo pelos próximos 2 anos. Ao todo, o grupo é formado por 6 componentes. A sabatina aconteceu na segunda-feira pela manhã, mas por falta de quórum, a votação só aconteceu nesta terça, em reunião virtual. Por 3 votos a 1, os 4 candidatos foram aprovados. O Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura foi criado por lei em 2011 e atua principalmente no monitoramento dos locais de privação de liberdade do Estado, como presídios e unidades socioeducativas. Nas visitas são produzidos relatórios com recomendações que visam adequar o tratamento dos detentos internos aos padrões nacionais e internacionais de direitos humanos. Esses relatórios são apresentados aos membros do Comitê de Prevenção e Combate à Tortura, formado por representantes do Ministério Público, Defensoria Pública, Comissão de Direitos Humanos da Alerj e organizações da sociedade civil. Mais uma vez,
o Estado do Rio de Janeiro e a Assembleia Legislativa saem na frente do Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, ratificando a seleção que os membros do Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura fizeram por esses nomes. É importante destacar também que, como o mecanismo do Rio de Janeiro é o primeiro no seu âmbito da Assembleia Legislativa, saímos mais uma vez na frente. Já temos muito tempo de contribuição, muito tempo de sistema de prevenção e combate à tortura. O regime de reserva de vagas nos concursos públicos estaduais para indivíduos negros e indígenas pode ser prorrogado até dezembro de 2034. O projeto foi aprovado em sessão extraordinária nesta terça pelo plenário. Veja como foram as votações. Nesta terça-feira, os parlamentares iniciaram a ordem do dia discutindo a proposta apresentada pelo presidente da LERJ, deputado André Siciliano, que autoriza o Estado a rever o incentivo fiscal concedido às empresas interessadas em patrocinar eventos culturais e esportivos. Pela lei em vigor, as empresas podem descontar até 3% do ICMS recolhido em cada período para apoiar eventos deste tipo. O parlamentar quer flexibilizar esse limite para até 10% do valor do imposto devido e incluir empresas de pequeno e médio porte com receita operacional bruta de, no máximo, R$ 4,8 milhões. O texto aprovado segue para a sanção ou veto do governador. O símbolo mundial do autismo deve ser incluído nas placas que indicam atendimento prioritário em estabelecimentos do Estado do Rio, como supermercados, farmácias e bancos. É o que diz o projeto apresentado pelo deputado Rosenberg Reis, que recebeu 5 emendas e retornou para análise das comissões. O Rio pode ganhar um programa de defesa e incentivo à atividade das baianas de acarajé. O programa deve garantir que as baianas trabalhem em todos os municípios do estado, além de valorizar a atividade que foi declarada Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil. O projeto da deputada Tia Ju foi aprovado e vai à sanção do governador. A gente fica muito grata por essa valorização. A Baiana de Acarajé, o ofício, nós somos patrimônio imaterial e é muito importante essa visibilidade, não somente no município do Rio, mas em todo o estado. Há muitas baianas, eu sou coordenadora, hoje nós estamos 112 baianas associadas e muitas delas ainda têm o preconceito, a dificuldade de montar o seu tabuleiro nas ruas. Então, esse programa de lei que vai proteger, que vai amparar, vai nos dar mais segurança. O que a gente quer com esse programa é garantir sustento, empregabilidade e a cultura viva. Outro programa discutido durante a sessão foi o apresentado pela deputada Dani Monteiro, para incentivar eventos de pequeno porte da cultura popular. A ideia da parlamentar é fomentar eventos com a participação de até 2.000 pessoas, facilitar procedimentos administrativos e promover a capacitação dos profissionais para que eles tenham condições de receber o incentivo público. O texto também prevê que o governo ofereça espaços públicos para a realização dos eventos que não cobrem ingresso. O projeto recebeu uma emenda e retorna para análise das comissões. Durante a primeira sessão extraordinária, os parlamentares discutiram 2 mensagens do Poder Executivo. A primeira prorroga o regime de reserva de vagas nos concursos públicos estaduais para indivíduos negros e indígenas até dezembro de 2034. A segunda mensagem discutida restabelece em caráter vitalício as pensões mensais concedidas aos sobreviventes ou familiares de vítimas fatais das chacinas de Vigário Geral, da Candelária e do assalto ao ônibus 174, que tiveram seus pagamentos cancelados por não haver especificação em relação ao período em que seriam destinadas. A mensagem faz esta correção, tornando vitalícias as pensões concedidas com o valor de até 3 salários mínimos nacionais. Familiares das vítimas de Vigário Geral compareceram à sessão e falaram sobre a importância de terem suas pensões retomadas pelo Estado. O deputado Luiz Martins apresentou proposta para criar uma identificação própria para os conselheiros comunitários de segurança. O parlamentar
quer que a Secretaria Estadual de Segurança, em parceria com o INSP, o Instituto de Segurança Pública do Estado, forneçam aos conselheiros uma carteira profissional de identificação e um colete escrito agente público. Esses conselheiros são os responsáveis por intermediar a comunicação entre a sociedade civil e as autoridades públicas. A proposta, aprovada em primeira discussão, ainda retorna ao plenário. A deputada Mônica Francisco apresentou proposta para ampliar o programa Patrulha Maria da Penha Guardiões da Vida. Criado dentro da Polícia Militar, o programa consiste na realização de visitas periódicas às residências de mulheres em situação de violência doméstica, para verificar o cumprimento das medidas protetivas e atuar no fortalecimento e encorajamento das vítimas, incentivando as denúncias. A patrulha também poderá ministrar palestras e cursos de capacitação no combate e prevenção à violência doméstica. O texto recebeu uma emenda e retorna às comissões. O deputado Luiz Paulo apresentou proposta para garantir paridade remuneratória aos aposentados e pensionistas do Estado. Segundo o parlamentar, estes servidores não tinham os proventos e pensões devidamente atualizados, até que os mesmos entrassem com pedido formal de revisão do benefício. O projeto tem o objetivo de fazer com que esses vencimentos sejam automaticamente reajustados sempre que houver atualização da remuneração dos servidores que se encontram na ativa e em cargo compatível. O texto aprovado em primeira discussão ainda retorna ao plenário. Eu espero que volte rapidamente e isso possa virar lei para que essas instituições, de fato, entendam que quando há uma reposição salarial do ativo, o inativo e pensionista precisa, para e passo, também ter a sua reposição salarial. Porque é uma injustiça que se faz nesse país, em particular com o nosso Estado, com os aposentados e pensionistas. Parece até que eles são aposentados e pensionistas e aí fazem parte de um segmento que não deve ter, como definir a Constituição, um tratamento paritário, né? E são pessoas que deram a sua vida ao serviço público, né? Então, estamos tentando aí fazer justiça. A deputada Marta Rocha quer criar regras para a doação de cabelo humano usado na confecção de perucas destinadas a pessoas com câncer. De acordo com o texto, o governo deve cadastrar as entidades do terceiro setor aptas a receber as doações. E essas instituições devem emitir um termo de recebimento do produto, com informações sobre o doador, o peso do cabelo doado e a data da doação. O texto diz ainda que devem ser oferecidos cursos de capacitação na FAETEC para interessados em trabalhar na confecção das perucas. O projeto aprovado vai à sanção ou veto do governador. Foi a Fundação Laço Rosa que nos apresentou esse tema, discutiu conosco a elaboração da lei e o que a gente está pedindo é que haja uma coordenação por parte do governo do Estado, através da Secretaria de Saúde, e um controle dessas doações que, em última análise, sejam carreadas para o destinatário, que são as mulheres portadoras de câncer. E os deputados Samuel Malafaia e Valdec Carneiro querem a criação de um programa de estágio na rede pública de ensino para os alunos de licenciatura das universidades estaduais. Além de promover oportunidades de aprendizagem profissional, os estágios que terão caráter educativo supervisionado também poderão ser utilizados para o melhor desenvolvimento de alunos com necessidades especiais. A proposta foi aprovada em primeira discussão. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã.